Nós estamos trabalhando um tema anual chamado 2025, ano de projetar, ou seja, levar pessoas rumo ao seu lugar de destino. E ainda dentro desse tema que nós escolhemos, eu acredito que o primeiro passo para ser projetado a um lugar de destino é partir de um lugar de compromisso. Repita comigo, o primeiro passo, mais forte, diga, o primeiro passo para ser projetado a um lugar de destino é partir de um lugar de compromisso. Primeiro passo, queridos, para você começar a caminhar até algum lugar de destino, é saber que você começa de um lugar de comprometimento. A grande verdade é que não é se projetado para grandes conquistas sem antes assumir o compromisso e as responsabilidades que elas demandam no seu início. É impossível você chegar a um lugar de destino sem antes você assumir compromissos e responsabilidades no lugar de partida. Quantos aqui já viram grandes empresas que tinham tudo para dar certo que quebraram? Ou grandes igrejas que tinham tudo para prosperar, mas quebraram? Porque talvez em algum lugar da caminhada faltou comprometimento. Faltou compromisso. Se você puder, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 25. Nós leremos do versículo 1 ao versículo de número 13. Aleluia. Mateus 25, 1. Se você achou, diga amém. Se você achou, diga todas as minhas contas serão pagas. Quantos recebem, amém? Aleluia. O texto diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram para o encontro do seu esposo. E 5 delas eram prudentes e as outras 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram em suas vasilhas azeite, juntamente com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, todas elas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grande clamor e uma voz que dizia: o noivo vem aí. E saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e pegaram as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: olha, o nosso azeite acabou, dai-nos um pouquinho de azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aqueles que vendem e compre o azeite necessário a vocês. E tendo elas então saindo para comprar o azeite que havia acabado, aquelas que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas. A porta fechou-se assim que o noivo chegou. Versículo 11. E depois chegaram as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, nos abra a porta, Senhor. Nós só fomos ali comprar o azeite que tinha nos acabado. E ele respondeu, disse: em verdade, eu vos digo que eu não vos conheço. 13. Vigiais, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Queridos, essa história é uma história muito conhecida. E essa história, ela retrata a história, o cenário da igreja de Jesus. Enquanto existem prudentes que buscam intensamente,
manter as suas vasilhas cheias de azeite. Existem os imprudentes, aqueles que não estão se preparando, aqueles que não estão se resguardando, aqueles que estão vivendo de forma deliberada e não se atentam que o noivo vem aí. Eu não sei como o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui nesse culto. Talvez você chegou já tendo pensado em desistir, ou talvez você já desistiu, talvez ainda tenha um pouquinho de azeite aí, talvez o azeite ainda não acabou, talvez o teu azeite já acabou, talvez o teu azeite está transbordando, mas eu quero te dizer uma coisa: o noivo vem aí. E se você não tiver com a sua vasilha com azeite, no dia das bodas, ele vai olhar para você, vai olhar para mim e vai dizer: eu não vos conheço. Senhor, mas no teu nome nós oramos. Senhor, mas em teu nome nós profetizamos. Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônio. Senhor, mas em teu nome nós oramos pelos enfermos e eles foram curados. E o Senhor vai dizer para nós assim: olha, apartai-vos de mim, porque eu não sei quem vocês são. E a primeira coisa que nós precisamos entender para começar essa mensagem é: o que é ser comprometido? O que é ser comprometido? Quando você casa, você tem uma aliança com alguém. Você sabe que a partir dali você tem um relacionamento, você tem um compromisso. Aos homens manter o lar, a esposa edificá-lo. E se você pegar alguém que é solteiro e analisar a vida, você vai ver que existe uma diferença da pessoa comprometida num casamento e de alguém que não é comprometido. O que não é comprometido sai a hora que quer. O que não é comprometido vive sua vida conforme acha adequado, os seus horários. Aquele que é comprometido já não tem a mesma facilidade. Mas o que é estar comprometido com o Senhor? É estar comprometido com a sua palavra, é ser fiel, é assumir responsabilidades. Querido, você já parou para pensar que quando você escolhe andar com Jesus, o Evangelho ele não é uma ferramenta que se resume somente para a sua vida? O Evangelho ele não é somente uma ferramenta que se resume em mim, não é eu Evangelho. Jesus em Mateus 28, ele dá um mandamento e aquilo nós chamamos teologicamente de a grande comissão, aquilo ali é um dever coletivo, portanto ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. O autor de Hebreus fala em Hebreus 10, 25, portanto não sejam como alguns que abandonam a prática de reunir como igreja e motivar-se, ou seja, nós vemos a Bíblia apontando para um lugar de serviço, a palavra do Senhor apontando para um lugar de responsabilidade e comunhão. Não existe, querido, prudência, não existe compromisso fora da comunhão, fora do serviço ao Senhor. E qualquer iniciativa de serviço ao Senhor que seja fora da comunhão, Salomão vai dizer que o Senhor resiste ao soberbo. Qualquer iniciativa de comunhão com o Senhor fora da comunhão com a igreja é egoísmo. E ele vai dizer que o Senhor ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde, aquele que se coloca nesse lugar. Aquele que se coloca dentro dessa aliança com o Senhor. Quando o dilúvio acontece, os 40 dias passam, aquela arca aparece em cima do Monte Ararat, o Senhor ele diz a Noé, dizendo assim: Noé, a partir de agora, quando olhares ao céu e veres o arco-íris, lembrarás da aliança que eu tenho com vocês, não só com você, Noé. É com vocês, é com a geração, é com o povo. E partindo disso, então eu entendo que quando eu assumo um compromisso com o Senhor, quando eu assumo um relacionamento com Deus, um comprometimento com Ele, o que eu estou vivendo não é somente
para mim. É por isso que o escritor vai dizer, porque agora vivo não mais eu, mas quem vive em mim? Cristo. E se Cristo vive em mim, os meus sentimentos são o mesmo sentimento que ele teve. Logo, sendo Deus, entregou a sua vida para todo aquele que nele crê. Não somente por uma pessoa. Se eu digo que estou servindo a Jesus, que tenho um relacionamento, um comprometimento com Cristo, esse relacionamento, ele precisa se externar a uma comunidade. Quantos aqui estão entendendo? Vamos lá. Nós vivemos em uma sociedade onde o compromisso tem se tornado algo cada vez mais raro. E a grande verdade é que a ausência do compromisso pode gerar consequências. E não somente consequências, mas como consequências profundas e duradouras. Quando nós deixamos de ter um compromisso com o Senhor, todas as áreas da nossa vida começam a ser afetadas. Quantos aqui já sentiram isso alguma vez? Eu já senti. Às vezes está longe da comunhão e começar a perceber que a minha vida começou a ser afetada de alguma forma, de alguma maneira. E aí a gente começa a buscar soluções humanas. Meu Deus, mas eu preciso resolver. E nessa, queridos, até hoje eu estou resolvendo o problema. Tempo que eu fiquei longe de Jesus. Tem problemas daquela época ainda. Quantos aqui não tem problemas que se estenderam até agora? Talvez você está aí 10, 15, 5, 8 anos de convertido e você ainda está lidando com problemas que você acarretou no teu tempo distante do Senhor. Ou no tempo que você ainda não conhecia o Senhor. Então, problemas que eles podem se tornar e ser duradouros. E principalmente no que se trata do nosso relacionamento com Deus, esse tipo de problema, ele tende a nos trazer consequências mais sérias. Mas afinal, o que é compromisso? Pergunte para mim assim, pastor, o que é compromisso? O que é compromisso? Alguém se arrisca em dizer? Vamos lá, gente, vou dar essa oportunidade. Alguém se arrisca a dizer aqui nessa noite o que é compromisso? Talvez compromisso seja para alguns uma teoria que nunca se tornou prática. Talvez compromisso para você só cabe quando você precisa cobrar os outros. Mas na sua vida não existe. Então, partindo desse princípio, compromisso é fidelidade. Compromisso é lealdade. É algo que é uma coisa que é central no nosso relacionamento com Deus. Compromisso é o que sustenta a nossa vida com Deus. Eu quero dar aqui alguns exemplos de compromisso. Se você puder, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para um lugar que eu te mostrarei. 2. Versículo 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e encherei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim então, talvez na versão Lucas, atualizada, Gênesis. Assim então, tendo ouvido todas estas coisas do Senhor, Abraão assumiu um compromisso com Deus e partiu dali para o lugar que Deus lhe mostrara.
talvez uma das coisas mais difíceis do processo de comprometimento com Deus é a gente abrir mão de algumas coisas que para nós são essenciais. Existem coisas, queridos, que com o Senhor são formadas em 3 níveis. A primeira delas é aquela que o Senhor, Ele negocia com você. Então o André gosta de fazer dessa forma aqui, André é joia, dessa forma pode. Beleza, o André faz da forma que ele acha correta. O segundo nível é aquilo que Deus olha para o André e diz assim: olha, André, aqui. Saiu até uma puxada de Edir Macedo, você viu? Eita glória. Deus diz assim: aqui não pode ser 100% do seu jeito, André. Aqui você pode, talvez, usar da liberdade que eu te dei, mas quem canta a música sou eu. E o terceiro nível é: André, aqui tem que ser do meu jeito. E Deus trabalha nesses 3 níveis. Você vai observar que para Adão e Eva o Senhor dá uma determinação, mas não é uma regra. Não comam do fruto. O que Eva fez com Adão? Comeu. Joia. Com Abraão, o Senhor diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. E aí Abraão tinha uma escolha, ele podia andar em desobediência, não podia? Ele foi. Mas em Jesus, não teve escolha. Em Jesus, Deus estava dizendo assim: olha, sobre a tua vida, a minha vontade é suprema. Queridos, vai haver momentos do nosso compromisso com o Senhor Jesus, que a vontade dele necessita suprema. Nós gourmetizamos o Evangelho em dizer assim: ai, mas a vida com Deus não é essa obrigação de ter que estar servindo. Mentira do diabo, porque Jesus também diz assim: olha, bendito é aquele que deixa a sua mãe, o seu pai, a sua casa por amor de mim. Vai haver momentos que nós não vamos ter escolha. Jesus diz assim: olha, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Negar a si mesmo é abrir mão das suas vontades, negar a si mesmo é abrir mão dos seus desejos, negar a si mesmo é ter que muitas vezes renunciar a que lhe agrada para fazer a vontade de Deus. O evangelho que me conforta e não me confronta não é um evangelho que produz em mim salvação. Ai, mas pastor, eu fui ferido no passado. Irmão, pega a sua ferida. A Bíblia diz em Isaías 9 que o Senhor levou sobre si toda a dor e toda a enfermidade. Se você ainda não está se movimentando no que Deus chamou para fazer por causa de feridas, talvez o evangelho não tenha sido estabelecido em sua vida. A palavra do Senhor diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de nenhuma palavra que saiu da boca dele. O evangelho precisa nos custar algo, queridos. Nós, enquanto pastores, eu, pastor Joel, se vocês soubessem o quanto é difícil, muitas vezes renunciar a tantas coisas. Pessoal do Ministério de Louvor, quantas vezes chega aqui sexta-feira e ficamos 2, 3 horas, no sábado chega aqui no domingo chega aqui às 16. Ontem nós tivemos o pessoal que veio fazer o mutirão, chegaram de manhã e saíram de noite. O evangelho, o meu compromisso com Jesus precisa produzir em mim uma abnegação da minha vontade e uma exaltação da vontade do Senhor. Isaías vai dizer assim: olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que a vontade dele cresça em mim e que a minha venha cada dia mais diminuir, para que o propósito
seja estabelecido. Você quer um exemplo disso? Jesus, quando está no Getsemane, ele diz assim: Senhor, se necessário, se possível, afasta de mim este cálice. No português, Jesus está dizendo assim: Senhor, eu não quero morrer de cruz. Senhor, esse povo aí é muito ingrato. Andei 3 anos com os caras, que os caras não entenderam nada. Mas Jesus entende que a vontade do Senhor sempre é soberana. E ele termina a sua oração dizendo: mas sobre todas as coisas, seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe quando nós mentimos? Quando nós oramos o Pai Nosso dizendo assim: que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E quando chega o tempo da vontade dele ser estabelecida em nós, nós não obedecemos. Nós não somos tão comprometidos. E aí nós não só cantamos aqui mentiras dizendo: tudo que tenho é teu, Cristo. Perdendo tudo por amor e com alegria. Nós também oramos mentiras. Quando nós dizemos: Senhor, que seja feita a tua vontade. Mas não nessa área aqui, Senhor. Nessa área o Senhor deixa comigo, né, Fernando? Fala: não, deixa o Senhor aqui. Eu mesmo cuido. Não, Senhor, eu não estou disposto a esse tipo de compromisso. Eu não estou disposto, Senhor, a esse tipo de comprometimento. Sabe, querido, o Senhor nos trouxe nessa noite de Santa Ceia para trazer à memória aquilo que Ele fez por nós, mas mais que isso, Ele nos trouxe aqui para trazer à memória aquilo que eu e você estamos fazendo por Ele. Eu quero que você saia daqui nessa noite pensando: o que eu estou fazendo por Jesus? O que eu estou fazendo por amor ao Evangelho? O que eu estou fazendo em sinal de gratidão por todas as coisas que o Senhor fez, tem feito e irá fazer por mim? Feche seus olhos nesse momento. Reflita. Talvez a tua vida tenha sido uma jornada onde o teu eu tem sido o centro. Talvez a tua vida vem sendo uma jornada onde a tua vontade tem sempre prevalecido. Querido, o Senhor, nessa noite Ele quer te tirar desse lugar e te levar para o centro da vontade dEle. Existe um homem, pode abrir os seus olhos, chamado Nicolau Copérnico, e eu falei isso semana passada. Esse homem, ele é autor da teoria de heliocentrismo, o nome da teoria dele. Essa teoria é a teoria que afirma que a Terra gira em torno do Sol. Só que muitas das vezes nós agimos como se a Terra girasse em torno de nós mesmos quando priorizamos nossas vontades. Como se nós fôssemos o centro de tudo. Se a nossa vontade fosse soberana do Senhor, uma vontade que viesse em segundo plano. O segundo exemplo de compromisso na Bíblia é o exemplo de Davi, onde ele assume o seu compromisso com Deus nas batalhas. Davi era um pastor que estava no campo e ele queria sair daquele lugar e estar mais perto de um lugar de destino. Ou seja, Davi era um homem que olhava para frente, para o alvo. Davi assume a linha de frente uma guerra. Pela sua postura se torna um vencedor. Derrota um gigante. Davi, ele precisa guerrear contra o seu sogro e até mesmo se esconder porque havia sabido que o seu sogro queria matá-lo. Mas Davi foi um homem que em nenhum momento ele esmoreceu na sua fé e no compromisso que ele tinha com Deus. Tanto é que o Novo Testamento coloca Davi como homem segundo o coração de Deus. Esses 2 exemplos que eu dei é um exemplo positivo do que é compromisso, mas agora eu também quero te dar um exemplo negativo do que é a falta do compromisso. 2 Samuel, capítulo 11, Davi era o rei de Israel. Jerusalém era onde ele morava. Mas da onde você viu um general não ir para a guerra?
Algumas outras traduções vão dizer para nós que Davi ficou reservado em seus aposentos. Mas que comprometimento é esse de um rei que tinha que estar em campo de batalha, mas decidiu estar em seus aposentos? Coloca para a gente o versículo de número 2. E aconteceu então que numa tarde, nos seus aposentos, Davi se levantou da sua cama e andava passeando na sua cobertura, na casa real, e viu no terraço uma mulher que estava tomando banho, e viu que ela era formosa, bonita, viçosa, tinha uma pele morena da cor do pecado. E a Bíblia diz que partindo dali, Davi então decidiu adulterar com ela. Onde que Davi tinha que estar? Aonde? Em guerra. Aonde ele estava? Em casa. O conforto de Davi trouxe a ele um pecado. A Bíblia é muito clara. Davi tinha que estar com a galera, com Joabe lá, dizendo, não, nós vamos vencer. Nós vamos guerrear, nós vamos vencer, nós estamos aqui para, de fato, levantar a bandeira de Israel. Mas aí um belo dia Davi resolveu ficar em casa, irmão. E pecou. Pela falta do seu comprometimento. Se você trouxe papel e caneta, eu quero que você anote uma frase, por gentileza. Anote aí. Quem não tem comprometimento é como uma promessa vazia. Fala, mas não faz. Davi pecou. E agora? Só que agora, se a gente analisar a trajetória de Davi, ele pecou. E aí, essa mulher, ela tinha um esposo. Só que o pecado de Davi produziu um fruto, a desobediência produziu um fruto. Aquela mulher engravidou, mas o seu marido já não estava em casa fazia um ano. E a única mulher virgem que concebera um filho viria no Novo Testamento. Não seria Betseba. E Davi tenta esconder o seu pecado. Davi manda então que Joabe chame Urias de batalha. E diz assim, Urias, vem cá. Urias chega ao palácio, Davi serve ele e Davi dá uma ordem. Urias, volta para sua casa e deleita-te com a tua mulher. E vocês sabem qual foi a resposta de Davi? Foi mais ou menos assim, para nós não perdermos muito tempo com o texto e prosseguirmos com a mensagem. Senhor, meu Senhor, jamais poderia eu ousar em deleitar-me com a minha mulher, enquanto eu posso estar em campo de batalha com meus irmãos, guardando o Senhor e a sua casa. A Bíblia diz que no dia seguinte, se Urias volta para sua casa, embebeda ele, manda ele ao campo de batalha e manda recado a Joabe, dizendo, Joabe, coloque Urias na linha de frente de batalha, para que ele seja morto, e se ele não morrer, mate você com a sua espada. Ou seja, talvez o pecado aqui se tornou algo grande, mas ele começou em um homem que não teve o quê? Comprometimento. Mas a história não acaba aqui. Porque a Bíblia diz que Davi, na ânsia de tirar a vida daquele homem, os seus soldados estavam de campana, próximo à cidade dos Moabitas. E a Bíblia diz que no meio da noite, enquanto aqueles homens acampavam, o exército de Davi decide avançar. Ou seja, Davi lhe ordena que o exército avance para guerrear contra homens que nem estavam atacando eles. Joabe manda uma mensagem a Davi pelo mensageiro dizendo, Senhor, aqui está o relatório da guerra. Nós avançamos enquanto eles estavam de sentinela.
perdemos muitos homens bons, assim também como teu servo Urias. Uma simples ação de falta de comprometimento desencadeia, querido, um problema que pode perdurar por toda uma vida. No texto de Mateus 25 que lemos, nós vemos que as virgens que não estavam preparadas, elas não tinham óleo suficiente para a jornada. E a consequência é que quando não há compromisso em nossa vida espiritual, nós ficamos despreparados para toda e qualquer tentação da vida. Falava mais cedo para Ana, eu falei, Ana, você quer saber qual é a árvore? É muito simples. Basta você olhar os frutos. Uma árvore, ela é reconhecida pelos seus frutos. O compromisso com Deus, ele exige que sejamos vigilantes, e a preparação diária, ela vem através da busca, da oração, do estudo da palavra e da comunhão com a igreja. Eu quero desmistificar algo aqui nessa noite. Talvez você pense assim, e teve gente aqui que já falou comigo, pastor, eu pensava assim, mas a igreja sou eu. Mentira. Mas pastor, onde tiverem 2 ou 3 não é a igreja não, irmãos. Hebreus 10, 25 diz assim, não abandonem a prática de reunir como é costume de alguns, antes motivem-se mutuamente. Querido, o que eu vou te dizer é uma linha tão fina que se você não tiver discernimento, você vai sair daqui falando que o pastor falou heresia. Mas o culto, ele não é ao Senhor. O culto, ele é para os santos. E quem são os santos? Aqueles que reúnem-se para adorar. A coletividade, a comunhão daqueles que reúnem-se, gera ao Senhor um culto. E aqui eu quero abrir mais um parênteses, onde a pregação da palavra, ela também não é ao Senhor. A pregação da palavra é para a edificação do corpo do Cristo. Se tem um momento desse culto que o Senhor está recebendo, mais do que nunca é o momento onde o ministério de louvor está aqui. Porque a Bíblia diz que a adoração, ela gera um incenso que é agradável às narinas do Senhor, assim como a comunhão dos santos gera ao Senhor. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga assim, irmão, diga forte, irmão, eu preciso comungar com você. E você precisa comungar comigo. Comprometimento, irmãos. E eu não estou falando de comprometimento com atividades. Longe disso. Você é livre se você não quiser assumir responsabilidades. Se você não quiser assumir um ministério, você não tem essa obrigação. Mas você tem um compromisso de ser igreja junto com alguém. Quantos aqui estão entendendo? Posso continuar? Aleluia! O compromisso com Deus exige essa vigilância. A segunda consequência da ausência do compromisso é a perca de oportunidades. Diga comigo, perca de oportunidades. Eu sempre digo para os meninos aqui que quando você dorme até mais tarde, você perde muita oportunidade. Estudos comprovam que as oportunidades que mais geraram mudança na vida de alguém aconteceu entre as 8 da manhã e as 16 da tarde. E muitas das vezes, eu brinco com a galera que eles dormem até meio-dia, 1 hora, eu falo assim, irmãos, a oportunidade da tua vida está passando e você está dormindo. Às vezes o Senhor quer te dar uma oportunidade, quer te fazer prosperar 11h26 da manhã e você está lá sonhando com a Ferrari. Às vezes o Senhor quer te dar uma oportunidade às 10h43 e você está lá sonhando com o ET andando de skate e você puxando a vozinha com a corda, porque os sonhos são meio estranhos, né, irmãos? Ou seja, nós precisamos acordar. Tem muita gente que está dormindo.
daquilo que o Senhor pode fazer, querido. Tem muita gente que está dormindo diante daquilo que o céu pode manifestar para a tua vida. E às vezes o Senhor passou lá e dizendo assim, olha, hoje eu vou derramar na casa do Marcelo. Poxa, mas o Marcelo, ele está tão preocupado com coisas superficiais que hoje não, Marcelo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça, e tudo aquilo que você precisar, tudo que é demais, tudo que é além, tudo que não, talvez não vai acontecer naquele momento, o Senhor vai te proporcionar. Mas nós atualizamos o texto, buscar em primeiro lugar o reino, pastor Lucas. E aí, Senhor, as demais coisas a gente vê com o tempo. Buscar em primeiro lugar a vontade do irmão Everaldo, da Everaldo, depois o Senhor vê como é que você faz com ele, depois resolve desse jeito aí, e deixa levar, a vida leva eu, e eu nasci assim, eu cresci assim, eu não vou mudar meu pensamento, eu não quero mudança, e aí você está vivendo, e os céus, querido, pronto para te abençoar. E você está ali, como diz a Avó Maria, nossa, o pastor Lucas ronca muito, hein? Esses dias eu ouvi dizer que da sala dava para me ouvir roncar no quarto. Falei, misericórdia. Misericórdia. Mas aonde eu quero chegar, querido, talvez tem tanta coisa. Deus quer mostrar para nós estamos dormindo no ponto. Porque nós não estamos assumindo esse comprometimento com o Senhor. Falava com a Rosinha ontem, enquanto limpávamos aqui. Na hora do almoço, todos nós à mesa. E a gente falando sobre acordar de madrugada, né? E eu acredito que toda vez que você acorda de madrugada é porque o Senhor quer que você converse com Ele. E às vezes você acorda e você fala assim, Senhor, eu quero te apresentar, e daqui a pouco você dormiu de volta. Mas o Senhor, querido, Ele conhece o teu coração, Ele só quer de você uma postura. Acordou de madrugada para orar, louvado seja o nome do Senhor. Está entregando, está intercedendo, está buscando. Está se colocando nesse lugar de comprometimento. A segunda consequência é perca de oportunidades. Se você observar, aquelas virgens eram imprudentes. E pela sua imprudência, elas foram comprar mais óleo. E quando elas têm a oportunidade de entrar para a festa, elas perdem aquele casamento. Analise comigo duas coisas. Se tivessem guardado azeite, não teriam tido prejuízo financeiro. Porque tiveram que sair para comprar mais. Tiveram que sair. Sabe quando você tem a oportunidade de ir em uma conferência e o pastor libera lá o primeiro lote do investimento e você fala, eu vou deixar para depois. Depois eu vou adquirir. E aí chega lá no quarto, quinto lote, o valor é absurdo. Alguém que não assume o seu compromisso enquanto tem oportunidade, no momento vai assumir, sempre vai pagar mais caro. Talvez o vendedor de azeite naquele momento podia dizer assim, olha, 1 litro custa 500. O vendedor de azeite se torna cambista nessas horas. Porque a consequência é muito maior para aqueles que não assumem o compromisso. O valor é muito mais caro para aqueles que não assumem o compromisso. Existe um ditado que a Bíblia não diz, mas que diz assim, que quem não vem por amor, vem pela dor. Mas não é porque o Senhor, querido, te proporciona dor. O Senhor, Ele nunca, a Bíblia diz que Ele não sente prazer no sofrimento dos seus filhos. Mas a nossa falta de querer buscar, a nossa falta de aproveitar as oportunidades, faz com que a gente se arrebente no meio do caminho, e no momento que a gente chega diante do Senhor, a gente já está arrebentado. Aí aquilo que era amor se torna uma dor. Aquele Deus que te amou da primeira vez, e você sentiu tão amado, tão abraçado, quando você volta o seu coração a Ele, você está arrebentado. Você está moído e você está quebrado, mas eu tenho uma boa notícia. A Bíblia diz que nós somos como vasos nas mãos do oleiro, e vaso, quando é necessário, ele é quebrado e ele é refeito novamente.
Você não entendeu e depois você dá 2 glória a Deus para compensar esse, amém? Talvez você nessa noite já está aqui saturado de ter perdido oportunidades pela falta do comprometimento com o Senhor. O compromisso com Deus, ele deve ser urgente, nós não podemos deixar para amanhã, pois aquele no momento certo pode ser tarde demais. O Senhor demorou a me abençoar? Não, foi no momento certo, mas esse momento certo foi sendo empurrado com a barriga. E talvez você podia ter desfrutado tantas coisas na sua juventude, que vai acontecer lá na sua velhice, e você vai dizer assim, nossa, mas aconteceu no momento certo, e você está lá já tremendo. Nossa, eu não quis ser pai mais jovem, mas agora eu estou com 50, chegou no momento certo, quando seu filho tiver com 15, você está com 65, quando ele fizer 18, você já está enterrado, irmão. Viu, André? Dá tempo de fazer mais um ainda, em nome de Jesus. Viu, Daniel, o João ali, receba, a Luana, o Braia, mais um piazinho aí para fechar o casal. Marcela e a Ana dá tempo ainda, a Karen, o Fernando. Ô, glória. Mas brincadeiras à parte, queridos. Nós precisamos aprender a aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos dá. E a terceira consequência, e quero finalizar aqui, é que toda falta de comprometimento, ela gera exclusão do reino. No versículo 12 nós vamos ver que quando as virgens imprudentes voltaram para casa, a porta já estava fechada e elas foram excluídas daquilo que o noivo queria promover para elas. A maior consequência da falta do compromisso com Deus é você ser excluído de uma comunhão eterna, mas ainda dá tempo. Apocalipse 20, ele diz assim, eis que estou à porta e aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ainda tem uma oportunidade para a tua vida. Ainda tem uma oportunidade para os sonhos. Ainda tem uma oportunidade para aquilo que Deus quer fazer em você, através de você. Não perca, queridos, essa oportunidade. E assumir esse compromisso com o Senhor. O compromisso com Deus, ele não é apenas para essa vida, mas ele tem ações que vão resultar na eternidade. E muitas vezes eu e você, nós estamos brincando com a nossa salvação. Pastor Felipe Siqueira, algumas semanas esteve aqui pregando, e ele falou de uma coisa muito interessante do Novo Testamento, e você aprende isso na matéria de escatologia, quando você estuda um pouco mais de forma aprofundada a teologia, que naquele dia que o Senhor vier, serão abertos mais que um livro. A Bíblia diz que Jesus, ele é digno de abrir os livros e desatar os selos. O primeiro livro que Jesus irá abrir é o livro da vida. E ali vai dizer assim, olha, Dejair, você está aqui, Deja, top. Mas aí o Senhor simultaneamente vai abrir um segundo livro, e esse livro é o livro das obras. É o momento que ele vai dizer assim para você, Elci, beleza, teu nome está aqui porque você me confessou como da tua vida, mas agora eu quero ver as tuas mãos. Porque não adianta nada ter o nome no livro da vida, mas as tuas mãos carregarem obras mortas. Lembra que eu falei no início que o evangelho não é para mim, eu preciso ter obras? Tiago vai dizer assim, olha, porque a fé sem obras é morta. Então se a fé opera em mim, ela precisa produzir algo através de mim. Se a fé opera em minha vida, eu preciso gerar frutos que testificam a fé que está em mim. O problema é que os anos se passaram e levantou-se uma geração culta, Gélio. Aquela geração legal. Aquela geração onde é fácil servir ao Senhor, que é tudo muito leve, quando na verdade Jesus diz que vai haver crise. A palavra diz assim, no mundo vocês terão aflições, e aflições do hebraico deriva de crise. No mundo vocês terão crise. Então a ideia de que quem tem Cristo não tem crise é mentira.
Porque quem tem Cristo passa por mais Cristo do que quem não tem, irmão. Você vê lá o desviado prosperando. O cara está trocando de carro todo mês. Talvez você, mulher estéril, a mulher do cara lá com 10, 15, 20 filhos. Ou seja, a crise, ela faz parte do evangelho. Paulo vai dizer assim, olha, porque o poder do Senhor, ele se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque quando eu estou fraco, na verdade, é o momento em que eu estou forte. Paulo também vai falar que nele tinha um espinho na carne. Imagine você ter algo enfiado na tua carne, machucando, e aí nós temos a ousadia de dizer que o evangelho é fácil, irmão. O evangelho é uma escola para o dia mau. E se você não tem comprometimento com Jesus, o dia mau vai vir bater na sua porta e ele vai te derrubar. Mas a Bíblia diz que aqueles que são comprometidos são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem. O teu comprometimento, ele vai te levar em lugares que o teu dom não vai te levar. O teu comprometimento vai te levar a lugares que a tua capacidade humana não vai te levar. A palavra do Senhor diz que a justiça do homem para o Senhor é como de imundícia. De nada serve aquilo que temos se não tivermos aquele que tem. Jesus é aquele que tem, Jesus é aquele que é. Jesus é aquele que ordena que nós venhamos abrir mão do que for necessário para servi-lo. E como restaurar então o compromisso? Talvez até aqui nessa mensagem você diz assim, olha, realmente eu percebi que estou bem mal comprometido. Primeira coisa, querido, arrependimento. Deus, ele é fiel para perdoar. Quando nós falhamos em manter o compromisso, nós devemos voltar o nosso coração ao Senhor em arrependimento e em sinal de reconciliação. 1 João 1,19, coloca para a gente. 1 João 1,19. Se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Se você trouxe papel e caneta, eu quero te dar mais uma frase para você compartilhar na célula e depois postar lá no Instagram, no WhatsApp e marcar a igreja. Anote aí. Atitudes revelam prioridades. O resto é conversa. Quantos aqui conhecem aquela pessoa que fala muito, mas na hora de fazer, irmão, uma bênção. Fala demais, mas na hora do vamos ver, você olha pro lado assim, meu Deus, será que estou na Lagoinha? Está abandonado, irmão. Aquele irmão que você tem que cantar aquela música, abandonado por você. Ele está contigo, mas na hora do vamos ver, irmão, acabou. Cada um por si, Deus por nós todos e vamos embora. A segunda coisa é como restaurar o compromisso é através da renovação da aliança. Jeremias 24, 7. Jeremias capítulo 24, versículo 7. Aleluia. E dar-lhes-ei coração para aqueles que me conhecerem, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração, e dar-lhes-ei coração para que me conheçam.
O Senhor só pode dar coração para conhecer a Ele, aquele que de fato tem um compromisso verdadeiro com Ele. O resto é conversa, irmão. É por isso que Jesus vai dizer, diga-me aonde está o teu tesouro, que eu direi aonde está o teu. Está o teu coração, porque o coração é o centro. O comprometimento com Deus começa em nosso coração. A terceira coisa que você pode fazer para estabelecer e restaurar o compromisso com o Senhor é reestabelecer as prioridades. Mateus 6,33 diz, buscai então, em primeiro lugar, o reino do Senhor e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. O compromisso com Deus exige que a nossa prioridade seja o reino de Deus e a sua justiça. E aqui eu quero te dar mais uma frase, irmão, para você postar lá. Você pode também participar, amém? Vão estar na célula essa semana? Anote aí, quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Aquele que abraça a todos não abraça ninguém. Aquele que faz tudo não faz nada. Tem gente que é bonzinho demais. Você conhece? Eu conheço. Alguém que é bonzinho demais e promete tudo para todo mundo, mas na hora de fazer, não faz. Aquele que é bonzinho, o que acontece? Ele passa por mentir, porque não faz. Então, quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Quando tudo é prioridade, eu escolho me dedicar a uma coisa. E o que a Bíblia diz é, buscar o quê? Em primeiro lugar, a primazia das nossas vidas é buscar a quem? O reino do? Ou seja, eu passo a ter uma prioridade. E todas as demais, querido, todas. Teu trabalho, tua vida, tuas finanças, tua família, o teu casamento, o teu carro, a tua casa, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. E não sou eu acreditar de outra forma. Queria achar pretextos para não ser comprometido. Porque comprometimento demais cansa às vezes. Concluo dizendo, é importante termos compromisso com Deus e com o próximo. Nós não podemos ser negligentes com a nossa jornada espiritual. E aqui eu quero desafiar você, querido, nessa noite. Você está comprometido com Deus ou você está permitindo que a sua lâmpada seja apagada? Porque se a sua lâmpada estiver apagada, qualquer coisa vai te abalar. Se os teus olhos, o teu compromisso, a tua aliança não estiver fitada em Jesus, qualquer situação vai te abalar. Muitas vezes, e aqui eu quero colocar algo a título pessoal, eu fiz coisas para Deus somente pelo encargo que a mim cabia, não por causa da minha vontade. E muitas vezes renunciei de fazer coisas que eram da minha vontade, por causa do encargo que a mim cabia. O Senhor sabe, a minha família sabe, quantas vezes renunciamos coisas para servir ao Senhor. Ontem mesmo nós falávamos que na outra igreja onde eu fui pastor, nós fizemos, irmãos, um investimento de cortina, um absurdo de caro. Que a Vó Maria até hoje está pagando parcela do cortinado. Parcelou em 500 vezes no carnê lá no diário. Cortina, varão, e nós não sabemos nem onde está hoje mais. A Bíblia diz que nada daquilo que é feito ao Senhor não será recompensado. Como diz nosso pastor Joel, Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que nós fazemos gera frutos. A Jo esteve lá em casa essa semana e ela disse algo que a Bíblia fala, e eu acredito muito nisso, e essa é o maior exemplo do que é o Evangelho, de que também o Evangelho não é um lugar fácil para estar, mas também não é um lugar impossível. É aquilo que a Bíblia diz, que aqueles lágrimas com alegria colherão.
Eu queria convidar o Ministério de Louvor a vir aqui à frente. Talvez o teu azeite está no finalzinho, querido. Talvez você está sobrevivendo, a tua chama está ali. Sabe quando está batendo vento e não tem querosene, não tem azeite? Mas o Senhor nessa noite, Ele está dando a você, a mim, a nós todos uma oportunidade de reatar com Ele a aliança do compromisso, a aliança do comprometimento, a aliança de voltar a viver tudo aquilo que um dia Ele sonhou para nós. Quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. Pode abaixar para a gente as luzes.